time que está na semifinal do Campeonato Carioca Vasco da Gama. Fala, Breno Monsef, manda aí. Então vamos lá, ainda repercutindo a classificação do Vasco, pra gente ouvir um personagem importante, que se tornou importante desde que chegou ao Vasco, o chileno Pablo Galdames, que marcou mais um gol dele, né, com a camisa do Vasco, o segundo gol dele. O Galdames, que não é mais um garoto, tem 27 anos de idade, veio do Genoa, que também é da 777, e ele fala da tensão desse jogo contra o Água Santa em São Januário. Fue un juego muy confuso, pero me parece que fue confuso porque nosotros lo quisimos así. Siento que el primer tiempo hasta el gol de ellos fue un partido que dominamos. El segundo gol creo que hacemos, no lo sé, 50, 51 pases antes de hacer el gol. Entonces era un partido que estaba controlado. Siento yo que quizás después del 2-1 entramos un poco abatidos al vestuario. Y ellos con el ímpetu, con las ganas, nosotros no encontramos el juego que habíamos hecho el primer tiempo, nos dieron vuelta el partido y después sabemos que si vamos 2-0 tenemos que liquidar el partido, tenemos que respetar al rival, sí, pero si tenemos posibilidad de matarlo, hay que matarlo cuando se pueda. Então tá aí o Pablo Galdames, e ele mesmo falou, né, que foi um jogo confuso. Que falou, o Vasco começou bem, primeiro tempo bem, no segundo tempo caiu. O Emiliano também na coletiva falou sobre isso. O primeiro tempo foi fabuloso, mas o segundo, o time caiu muito de produção. Não pode haver isso. Palavras também do Emiliano Dias. Tem a semifinal do Carioca, o Vasco vai ter o Cleiton à disposição. Cleiton inscrito ontem, regularizado, integrado ao elenco, já vinha jogando, né, lá pelo Casa Pia de Portugal, então tá com ritmo de jogo. Fica à disposição pro técnico Ramon Dias. Teremos Maracanã lotado para essa semifinal. E também é bom lembrar, né, que o Vasco não tem vantagem. A vantagem é do Nova Iguaçu, o empate no placar agregado. Primeiro jogo no domingo agora e o outro na semana que vem. O mando do Vasco no Maracanã no próximo domingo. Já tá todo mundo na expectativa. Meu parceiro Bruno Cantarelli. Vasco é um amplo favorito contra o Nova Iguaçu, não tem como ser diferente, né? Favorito. Nova Iguaçu tem a vantagem, beleza, o Vasco tem muito mais time, cabe aqui respeitar a campanha que fez o Nova Iguaçu, inclusive batendo o Vasco na fase classificatória. Ninguém tá dizendo que o Vasco vai avançar de qualquer jeito, mas eu não vou fugir do óbvio, que é comparar qualidade de um time com a do outro, né? E obviamente o Vasco tem muito mais material humano do que o Nova Iguaçu. Então acredito que já no domingo o Vasco consegue reverter essa desvantagem e levar um panorama mais confortável pro segundo confronto. Com certeza, cara. Porque o Vasco brincou com a sorte, né? Ligou o alerta? Ligou total caiu alerta. na realidade. O jogo contra o Água Santa, ele liga o alerta, cara, de quantas coisas estão erradas no Vasco. Eu acho que o torcedor, eu entendo essa situação do torcedor do Vasco de querer se empolgar. Chegou a 777, contratações, últimos anos trágicos, né? O Vasco chegou a permanecer na Série B. No ano passado não cai pra Série B por um jogo, né? Então, por alguns minutos, na verdade, né? Tava caindo em algum... Tem essa necessidade de se empolgar. Cara, mas eu acho que uma grande atuação do Paê contra a Portuguesa, um 4-0 contra a Portuguesa é muito pouco. Então, assim, a galera está se empolgando de uma forma grande para a realidade. Eu acho que o Vasco tem diversas falhas na montagem do elenco. Eu acho que a janela do Vasco foi ruim em relação aos outros adversários. E acho que o meio-campo titular do Vasco deixa a desejar. Acho isso. Mais uma coisa, tem jogadores imprescindíveis que se machucarem, amigo, aí o bicho vai pegar sério. Lucas Piton, Paê, Verrete, esses caras não podem de jeito nenhum se ausentar. Não é uma coisa assim, vamos me ausentar, o time vai ganhar uma aqui. Não, mano, vira catástrofe. Esse é o momento do Vasco, que teve dificuldade de superar o Água Santa. Você concorda ou discorda, Farid? Então, eu concordo quando você diz que o sinal de alerta tem que acender. Ligou! Mas assim, quem antes do jogo estava com um pensamento na cabeça de que o Vasco iria passar o trator na temporada, me desculpa, tava fora da realidade. Sim, mas Paê, pegaram um vídeo do Paê, botar em preto e branco aqui, é canal 100. Cara, é contra a Portuguesa acho que o o jogo. Paê joga muito mesmo, ele já jogou muito em outros jogos mais complicados do que jogos contra a Portuguesa. Mas você não acha que a galera tá botando o Paê já no Brasil, no nível do Arrascaeta? Acho que tá muito distante. Acho que essa é uma outra discussão. Acho que o Paê tem qualidade pra ser protagonista, pra ser craque no futebol brasileiro. Acho que essa é a discussão. Quem já colocou nesse patamar tá, obviamente, emocionado, porque é muito pouco tempo. Pouco tempo. E ele fez grandes jogos. Ainda você não tem um jogo marcante dele contra um grande adversário.
Não, eu concordo. É porque Jogos assim... marcantes na reta final do Brasileiro, que ele foi muito importante. Então, contra o Fortaleza e o América Mineiro. Eu só não sei se o referencial tem que ser com aquele Vasco do ano passado no Carioca, porque esse tá bem mais forte ainda, com todos os problemas que você sinaliza aí, eu concordo. A janela tá chegando ao fim e ela me decepcionou até certo ponto. Eu imaginava que o Vasco fosse pelo menos buscar mais jogadores pros lados do campo, mais um meio de criatividade. Hoje me desafiaram a falar o seguinte: a janela desse ano foi pior do que a primeira janela do Vasco lá, da 77. São 3 janelas. Na primeira, o Léo Jardim, por exemplo, chegou. Chegou o Léo Pelé também. Né, por exemplo. Piton. Pô, então, chegou o Léo Jardim e o Piton. Mas chegou o Pedro Raul, enfim, né, que jogador Orediano. A segunda janela é a janela que vem pra salvar o Brasileirão do Vasco. Aí chega um Gary Medel. Essa é uma quase perfeita, eu né? acho que é a melhor aí. Paulinho. Indiscutível, né? Paulinho, Praxedes e por aí vai, né? Por mais que o Praxedes não esteja jogando bem. Essa janela de agora, as contratações do Vasco, tem Adson, tem o João Vitor, acho um bom zagueiro, o Rojas também, um zagueiro ok, Galdames e o Esforza. Eu gostei, eu tô gostando do Galdames, cara. David, e é isso. Eu acho que, assim, pensando em jogadores de criatividade, jogadores pra definição, acho que a janela tá devendo. Porque assim, pensa comigo, o Vasco vai jogar a temporada inteira com os seguintes pontas. Vamos imaginar que não contratasse mais ninguém, mas por enquanto. Rossi, Adson e David. Vou considerar o David. Aí você coloca mais algum garoto ali. Eu acho muito pouco. O Paê pode jogar aberto pela esquerda. Não, beleza. Mas não é bem um ponta. Não, isso aí você vai tirar o Paê de 10. Eu acho que aí fica devendo. O Verratti não tem sombra. Hoje a sombra do Verratti é o David, que é ponta, mas também pode ser centroavante. Ou, o Ryan, coitado, o moleque é muito novo ainda pra segurar esse rojão. No Sub-17, num nível grande, ele não então, entregou, assim, cara. Do meio, ainda. Não vou dizer do meio pra frente, porque o Vasco contratou bons meias. O Esforza é um bom jogador, acho que vai encaixar bem. O Galdames, no meu entendimento, tem sido um reforço extremamente útil. Eu acho que o Vasco reforçou a zaga. Mas tem uma parada. Esses dois são gringos que tem que se adaptar. Sim. O Esforza é um jogador, é o quê? Muito jovem. Você tem que dar uma segurada na expectativa. Acho que o Galdames vai cortar caminho com a experiência. Mas pode encaixar logo de cara. Vamos imaginar aqui um cenário otimista, perfeito. Esses caras que chegaram encaixando o time indo bem. Na Zé zaga... Gabriel é o volante dela? Não, então, mas aí o Esforza chega em tese pra... Não foi titular na hora da onça beber água, diz o. Mas eu acho que o Ramon Dias vai ter que olhar com carinho pro Esforza, de repente, assumir a posição. Na zaga, a zaga melhorou, pô. Vasco hoje tá com o Michael e Rojas no banco, que são opções interessantes. Legal. Quase que o Vasco Michael trouxe sai, né? o Keuler, goleiro reserva. Você pode questionar a qualidade, não? Tem um goleiro um pouco mais confiável na comparação com o House, por exemplo, que é muito jovem. Eu acho que do meio pra frente, o Vasco vai mais uma vez assumir o risco, que é o seguinte: vou com o que eu tenho, e se der ruim eu resolvo lá na frente. É isso aí. E nesse ponto me incomoda. O Vasco chegou a sinalizar a busca pelo Pedro Henrique, que tá no Inter, Breno Lopes, que tá no Palmeiras. E veja bem, nenhum dos dois nomes me encanta, mas seriam nomes que chegariam pra dar uma encorpada ali nas pontas. O Vasco não fechou com nenhum dos dois, também não trouxe outros jogadores. Assim, trouxe o Adson, mas é quase que uma reposição para o Gabriel Peck. Ou seja, não é bem um elenco ganhando mais uma opção, é um elenco basicamente sofrendo, passando por uma reposição. E pra mim, vou dizer, o Peck é melhor que o Adson. Eu prefiro o Adson. Eu prefiro o Peck. Eu prefiro o Adson. Acho o Adson mais técnico, define melhores jogadas. O Adson tem 15 gols na carreira, se não me engano, atacante. Se dividir pelos anos que ele já joga, se não me engano, dá uma média de um pouco mais de 3 gols por ano. Por ano. 3. Não sei se a preocupação tem que ser o número de gols que o Adson marcou, não, hein? Tudo bem. O Cantarelli. Eu acho que ele vai conseguir contribuir de outras formas. E veja bem, ele tava muito tempo sem marcar e vem de 2 gols seguidos. É contra Marcílio Dias, contra a Portuguesa, mas balançou as redes. Sim. Assim, eu acho que a quantidade de reforços, de repente, deixou a desejar, e aí eu concordo contigo. E o Paê, vou bater na madeira, não vou nem falar em lesão ligamentar, como foi o caso do Paulinho ou do Jair. Se o Paê, um Verratti amanhã, sofre com uma lesão muscular, grau 2, grau 3, fica 3, 4 semanas de fora, imagina, no meio de um brasileiro. Lembrando que o brasileiro, ele já começa assim, um jogo atrás do outro. As 5, 6 primeiras rodadas, elas são uma em cima da outra. Jogo meio de semana, jogo fim de semana. Você perde um cara desse nessa sequência, pra repor, fica quase impossível. Porque baixa muito a qualidade. E a situação do Adson que você fala, o Adson não te entrega gol. Beleza, ele fez 2 gols agora e tal. Ele não te entrega gol.
Se o Verratti sai, não tem quem entregue gol. Aí eu concordo contigo. Não há quem... Não é que assim... Por exemplo, o Botafogo perdeu o Tiquinho. Pô, o Júnior Santos é o maior artilheiro do Botafogo na história da Libertadores. Beleza, tá vendo um momento acima, né? Mas ele não te entrega gol. Agora, o Vasco, do meio pra frente, ele tem o Verratti que te entrega gol. Se o Verratti sai, não tem quem faça gols. Isso é muito alarmante, Não, cara. eu concordo que nesse ponto o planejamento, mais uma vez, ele ficou deixando a desejar. Acho que o Vasco vai correr risco mais uma vez. E que você, pra tudo dar certo, assim, essa galera tem que jogar muito bem. Não, os 11 ali não até o final do ano. Não pode ter uma lesão mais grave. Assim, até outras situações eu acho que o Vasco arriscou muito. Por exemplo, o Piton tá muito bem, né? Dono da posição. Você dificilmente vai contratar um cara hoje que vai barrar o Piton. Mas eu acho que o Vasco buscou uma reposição de baixo nível. O Vitor Luiz, com todo o respeito que merece, teve uma carreira até interessante aí, girando por clubes tradicionais, mas eu acho que não entrega o nível que o Vasco precisa. Eu acho que o ponto alto da carreira do Vitor Luiz foi no Botafogo em 2016, aquele ano que foi pra Libertadores 17, né? Cara, só olha quantos anos tem isso. Isso me preocupa um pouco. Eu acho que assim, não usaria o referencial do ano passado, só esse ponto que eu vou discordar de você. Tá. Eu acho que o elenco melhorou e basicamente esse, no segundo turno do ano passado, conseguiu a fez sétima campanha colocação. de sexto, sétimo colocado. Então, partindo do princípio que alguns novos jogadores chegaram, infelizmente teve a lesão do Paulinho, que eu acho que significa uma queda de qualidade. Paulinho se lesionou, o Jair se lesionou, o Peck foi embora, o Marlon Gomes foi embora. Acho que foi isso, né? E você tem algumas reposições. Você pode gostar ou não das reposições. Por exemplo, o Peck foi embora, chegou o Watson. Você prefere o Peck? Eu prefiro o Watson. A gente vai ter debate aí até depois de amanhã, porque cada um vai ter uma opinião. Sabe com o Watson que eu vejo? O Vasco no meio do ano procurando um jogador ponta titular. A minha preocupação com o Watson é justamente ele pode ser importante você entregar pra ele o peso de ser o dono da posição. É isso, cara. Aí eu acho que tem um erro. É porque senão a gente cai... Ele vai brigar ali... Não, assim, ele pode dar muito certo, eu acho que ele tem qualidades pra isso, só que eu acho que é jogar um peso muito grande. Aí, pode fazer uma comparação legal com alguém no ano passado, o Orediano. O Watson tá à frente em termos de rodagem e de experiência, tá, gente? Mas, bem ou mal, é isso, porque também o nível de exigência subiu, né? Então chega o Watson, você tem que dar certo, é basicamente isso. Porque eu quase que não tenho reposição pra você. Tem que dar certo. E não tem nenhum jogador da base que tenha surgido com muita força pra essa posição. Não tem hoje. Quem é o moleque da base aí que tá nesse elenco? A galera fala do Eric Marcos. Mas não é, né? Mas assim, já tá um certo tempo, né? Acho que nesse ponto o Vasco cometeu alguns erros, sim. O do ano passado, aquela transição, era com uma equipe mais frágil. Eu acho que a galera se empolgou um pouquinho, sim, com os resultados de Carioca. Esse ano, o que eu penso? Se as coisas derem errado, não vai ser um drama tão grande quanto no ano passado. Eu não vejo o Vasco fazendo o pior turno da história. Não. Eu acho até que o Vasco não correrá risco de rebaixamento em nenhum momento, a não ser que aconteça uma série de situações catastróficas. Lesiona o Paê, lesiona o Verratti, aí alguém vai embora, enfim. Não, mas são coisas que podem estar no escopo. Podem. Não quero. Mas assim, não aí também tem que convergir muita coisa errada junto. Eu acho assim, o Cantarelli... E tem treinador. Que eu acho que esse dá padrão. Eu acho o seguinte, se as coisas não acontecerem de maneira perfeita, o que vai acontecer? O Vasco não vai, de repente, disputar um título. Não vai. O Vasco, de repente, não vai nem brigar por Libertadores. Mas também não vejo o Vasco passando aquele aperto todo do ano passado. É 12º, 10º. O que vai me frustrar um pouco. E eu acho que vai frustrar o torcedor. Agora, se tudo der certo, sem ninguém lesionar, se as coisas acontecerem da melhor forma, lembrando que o Vasco vai ter uma segunda chance de se reforçar antes do Brasileiro, que é a janela doméstica. De repente, o Vasco se vira bem nesse sentido, consegue buscar uma opção ou outra dentro dos estaduais ou até com algum clube grande mesmo, né? O Vasco não estava atrás do Pedro Henrique, por exemplo, do Inter. O Vasco não fez uma finalização pelo Marlon Freitas, do Botafogo. De repente, o Vasco consegue se reforçar um pouco mais. Mas esse elenco, de momento, com a janela encerrada, eu confesso que sim, me preocupa também um pouco. Eu fico com receio de, caramba, o Verratti lesiona. O Paê... Assim, até tem uma outra situação que não é lesão, é a má fase do cara. Pode acontecer, pô. Pode. O Verratti não vai poder se dar o luxo de atravessar uma sequência de 3, 4 jogos. Salgou muito. O Paê fez um segundo tempo muito ruim ontem. Ele faz 2, 3 partidas naquele nível, a tendência é a qualidade do time lá embaixo. Acontece o quê? Empata com a Água Santa, é isso? Não vai correr esse risco. Deveria ter contratado mais, concordo. Também acho. Aí entram outros processos burocráticos que eu nem vou jogar na conta do Alexandre Matos, porque ele deu uma entrevista muito clara, meio que expondo o que estava acontecendo
pra livrar a barra dele. E não foi por covardia, não. Acho que pra deixar a situação clara mesmo. A 777 burocratiza muito os processos. E, de repente, o Alexandre queria até ter contratado mais jogadores. Eu acho que dá pra ter certeza disso, porque o Alexandre ataca o mercado com muita força. E ele encontrou algum empecilho no Vasco. Aí também eu vou criticar o Alexandre Matos, vou criticar o CEO,